Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui hoje para mais um projeto Orando em Família. Projeto esse que tem a finalidade de abençoar, orar pelas famílias e deixar uma mensagem para aqueles que vão ver, né, nesse momento ou vão ver em outros momentos. Sempre a mensagem fica eu que falo a mensagem, né? Mas inspirado por Deus, assim que nós lemos a Bíblia, né? Procuramos na Bíblia, complementar mais a cada um. Então, a nossa palavra de segunda-feira, todos os dias, é de edificação e abençoar a cada um. Logo no final, a Lúcia faz uma oração, uma intercessão pela vida de cada um que está presente ou que pode ouvir em outros momentos. Seja bem-vinda, minha irmã Lúcia, que Deus abençoe muito sua vida, né? Como que está o nosso som, nossa tudinho aí, para nós ajeitarmos, para a gente dar continuidade à nossa oração e mensagem. Hoje é segunda-feira, né? 13 de novembro de 2023. Segunda-feira é essa que começou com um sol, né, quente. Logo à tarde teve algumas nuvens carregadas com chuvas. Agora de manhã, menos. Agora à tarde, né, nós temos vários lugares que muito vento, igual aqui na nossa cidade. Uma ventania forte, mas eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Como nós já falamos, né, em vários episódios anteriores, nós falamos sobre... Já foram mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lives que nós fizemos falando sobre o céu. Então agora nós vamos para outro tema que é muito falado na Bíblia, muito comentado. Muitas igrejas comentam sobre esses acontecimentos e nós vamos partir agora para uma leitura mais que profunda um pouco. Nós já vamos falar agora sobre o ser, eu e você, o ser humano, como se diz, os irmãos que Deus criou. E algumas partes do que fala, né, o nosso corpo. O corpo, ele é composto de corpo, alma e espírito. Alguns falam que a alma é a mente. Muitos psicólogos falam que a nossa alma é a nossa mente. Então nessas lives agora nós vamos entrar mais profundo, né, no espírito. Mais além um pouquinho. Nós falamos sobre o céu muito, né? Falamos sobre as visões que Paulo teve sobre o céu. Falamos sobre o céu nas visões de Isaías, o céu na visão de Ezequiel, o céu na visão de Elias e foram outros, Jesus, né? Falamos como que é o céu e por aí vai. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema que nós colocamos, né, no nossa live, que era o que mesmo? Está lá em Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 15 e por aí, sucessivamente. Então nós vamos estar falando sobre essa passagem bíblica e fazendo algumas complementações que vai falar sobre este tema. Mas antes, como não é de costume, já posso dizer que é uma obrigação. Quando nós fazemos a leitura da Bíblia, já é a oração antes. Então já não é de costume, já não é de praxes, já é uma obrigação de fazer a leitura bíblica. Então vamos lá, né? Vamos orar e pedir que Deus nos ilumine, né, para que
o Espírito Santo possa nos dar sabedoria e entendimento. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos e deixar sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que nessa noite, a partir do momento que abrimos a Bíblia e ler Ezequiel capítulo 28, versículo 15 em diante, o Senhor possa falar conosco, possa nos dar orientação, falar daquilo que a mensagem que o Senhor quer que os nossos irmãos ouçam agora ou em outros momentos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha com a tua unção de sabedoria da leitura da Bíblia de hoje e que essa unção possa ser transferida aos nossos ouvintes, aos que estão vendo a nossa live, para que o mesmo possa compreender a leitura da Bíblia. Porque sabemos que o Senhor dá sabedoria àquele que procura sabedoria. Então nós te pedimos, Senhor, venha sobre nós nessa noite a tua vontade, Senhor. Nós te pedimos e colocamos em tuas mãos. Amém? Amém. Vamos lá então para a nossa leitura, né? Nossa leitura bíblica está em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vamos começar então no versículo 15, né, que fala assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. O querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançai por terra diante dos reis e pus para que se contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu pus sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que contemplam. Então, nessa passagem bíblica aqui, né, Ezequiel foi bem claro e Deus deu uma visão para ele bem ampla sobre como foi a criação do homem. Olha aqui para você ver, no início ele fala aqui, ó: Perfeito eras nos teus caminhos. Perfeito nós éramos nos nossos caminhos, desde o dia que foste criado. Desde o dia que eu fui criado, ou você, nós éramos perfeitos no nosso caminho. Mas um dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, quando achou iniquidade, ele automaticamente, né, na multiplicação do teu comércio, ou seja, rendimentos, coisas que, né, se encheu o teu interior de violência. Ou seja, quanto mais a pessoa tem um status, tem uma quantia maior do que o outro, automaticamente o coração se enche de iniquidade. Não quero dizer que são todos, né, mas há sim um certo olhar sobre aqueles ou seja, que têm um poder aquisitivo menor, ou até aqueles também que sejam pessoas desqualificadas intelectualmente. Às vezes as pessoas olham e têm essa iniquidade, esse pecado dentro de si. Mas para que isso acabe,
o nosso olhar, ele tem que ser um olhar espiritual sobre o próximo. Ou seja, assim quando eu olho para alguém que é inferior a mim, ou que tenha um problema de saúde ou algumas deformidades, eu tenho que olhar com um olhar espiritual. Porque se eu for olhar com um olhar mesmo de visão, infelizmente eu vou pecar. Então, é uma força muito grande que o nosso olho tem sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Ou seja, o olho é a janela. Então, quando você olha a primeira vez, você já vem à mente coisas que às vezes você não quer pensar. Mas se você souber repreender estes primeiros pensamentos, essa é a base de tudo. Ou seja, o primeiro olhar é o que vai destruir. Não é o primeiro olhar, perdão, não é o primeiro olhar. Mas aí vem o segundo, o terceiro, o quarto. Quando você vê, você vai fazer igual Daniel fez. Daniel não, Davi. Olha só para vocês verem aqui no Salmo 51 o que Davi falou sobre essa iniquidade que nós estamos falando aqui. Salmo 51. Salmo 51, capítulo 2. Quando Davi viu Batseba. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o que ele fez de errado, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. Então ele fala que ele nasceu na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi falando, né? Conjecturando como que foi o seu nascimento e como que foi a sua iniquidade. Então nós temos que ter muita visão, mas automaticamente uma visão controlada sobre o espírito. Porque o corpo, ele não quer que o espírito domine. Mas a alma, ela tem um certo domínio sobre o corpo. Não tem como, né? Seja bem-vindo, minha esposa Aparecida, que Deus abençoe muito sua vida, né? Então, olha para vocês ver o que é iniquidade, de acordo com o dicionário, algum dicionário. Etimologicamente, a palavra iniquidade significa o torcido, ou seja, aquele que, na verdade, distorce do caminho reto e perfeito de Deus. Ou seja, a iniquidade é um caminho que está diferente das leis também de Deus e que às vezes estão diferentes também das leis do homem. Então, ou seja, uma pessoa iníqua. Liliamar também entrou, que Deus abençoe sua vida, Liliamar. Então, a origem da iniquidade se encontra onde? Quando aconteceu tudo, a queda de Lúcifer. Então, foi ali que tudo começou com a iniquidade, ou o pecado também. Então, o pecado, a iniquidade começou quando Lúcifer queria ser mais do que Deus. Então, ele foi banido do terceiro céu. E está aqui conosco, junto. Porque Lúcifer, ele não está no céu, ou seja, no inferno. Ele não está lá, ele está ao derredor. Que a Bíblia fala assim que o leão está ao nosso derredor, dia e noite. A nossa batalha, ela é dia e noite. Então o inimigo, ele está 24 horas nos cochichando no ouvido. Então esse é uma desvantagem que nós temos sobre ele. Mas Deus deixou o Espírito Santo, Jesus deixou o Espírito Santo para nos proteger. Surge quando esse anjo, né, cheio de beleza, perfeição, dá cabimento a um pensamento totalmente desalinhado. O pensamento de Deus
passando a crer em algo diferente e oposto à justiça divina. Então essa foi a queda de Lúcifer, foi onde que tudo surgiu a iniquidade. Mas também nós temos, entretanto, da mesma maneira que a fé é a substância que se crer. Então a fé é uma substância, né, também que modifica todo o ser da nossa iniquidade. Ou seja, o poder que ativa o mundo invisível dos céus, a fé. Esse pensamento, né, distorcido dentro do coração do arcanjo, né, do anjo Lúcifer, também produz a substância espiritual que origina a maldade. Ou seja, o nosso coração, o coração do arcanjo, quando foi no poder espiritual, ele origina sua maldade. Foi como nós falamos aqui sobre o olhar. Esse olhar que nós temos à primeira vista é o que nos detém, é o que nos destrói. Ou seja, se nós não estivermos atentos ao nosso olhar, infelizmente o pecado ele vem. Que Deus abençoe a vida, esparça, sobrancelha, seu comércio, toda a sua vida. Então, a iniquidade ela está presente em cada um de nós, né? E o pecado? O pecado, infelizmente, ele vem desde lá de Eva e Adão, que cometeram pecado. Ele vem vindo. Às vezes, o nosso pecado ele é transferido de geração em geração. Mas ele pode ser quebrado, ele pode ser anulado. Como? Vamos citar um exemplo. Se o pai foi alcoólatra, o filho ele tem grande chance de ser. Isso vai transferindo, o pecado vai ser transferido de geração em geração. Mas se o filho tiver firme com um propósito, ou seja, o propósito, o filho não vai deixar ele pecar também, igual o pai fez. Então essa corrente vai ser quebrada. Se essa corrente não for quebrada, infelizmente, os filhos vão herdar o pecado do pai. Ou seja, como foi criado junto um com o outro, automaticamente aqueles vícios vão ser transferidos de pai para filho. Né? Outro exemplo que nós podemos falar também. Antigamente muitos pais não tinham como estudar, né? Então, ou seja, os pais não tiveram uma educação igual nós temos hoje. Às vezes eles queriam, mas não tinham condições. E os filhos vão ter automaticamente uma educação melhor do que os pais, e até mais sucessivamente. Mas se o filho não querer estudar também, não tiver ter um conhecimento nem nada, ele vai carregar também alguns vestígios do pai. Isso a gente fala de transferência de pecado. Então olha só para vocês verem, né? Existe sim correntes que nós carregamos dos nossos antepassados. Existe sim, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a iniquidade, o pecado, mas no outro nós vamos dar mais uma ênfase maior sobre a iniquidade, né? E vamos falar sobre iniquidade versus justiça, e falar mais um pouco sobre o pecado. Essas três coisas que, quando se alinham no coração do ser humano, dificilmente ele vai conseguir sobreviver com essas raízes, né, de iniquidade, pecado, transgressões. Mas em segunda-feira que vem nós vamos estar falando sobre a justiça de Deus. Nós vamos antepor e ver formas para nós tentarmos quebrar a iniquidade do coração das pessoas e o pecado também, né, tá? Então nós vamos passar para a oração de intercessão da Lúcia, né? Que Deus vai
dar sabedoria e discernimento para ela, para estar orando por nós, intercedendo pelas famílias, todas as famílias de Itaporanga e outros, né? Esse é o nosso objetivo, né? Vamos estar chamando ela aqui. Ela não mandou nenhuma solicitação, vamos achar ela aqui para nós mandar a solicitação, Lúcia. Mandar a solicitação para ela. Manda outra solicitação aí, Lúcia. A sua sumiu aqui, ó. E conseguiu? Deu certo? Deu certo. Ah, então conseguimos entrar. Não tô te vendo, não tô te vendo. Igual que dia? Tá igual. Mas Tô eu só tô te vendo ouvindo. você. Tô te Mas ouvindo. eu tô vendo você. Não tô te vendo. Você dá quando sair aí e mandar a solicitação? Tenta sair e manda a solicitação para mim. Aqui tá relampeando, tá muito forte aqui. É? Espera um minutinho. Tá. É, que tá ventando demais. Chuvejando. Aqui também tá. Sai aqui, manda solicitação. Vou entrar de novo, eu não tô vendo ele. Fala pra mim. Vamos tentar hoje, porque a internet não tá boa, né? Vamos tentar agora. Vamos ver se a nossa tecnologia vai nos ajudar hoje, né? Agora que eu te ver, agora eu tô te vendo. É? Ele pediu socorro. Então tá bom. Tá vendo de boa aí? Tá de boa? Oi? Tá de boa aí? Tá vendo? Tá de boa? Tá ouvindo? Peraí. Houve uma paralisação aqui. Aí, agora eu tô vendo você. Eu tô vendo aqui no computador, mas aqui no celular eu não tô vendo, não, mas eu tô vendo aqui. Pode? Deve ser internet, alguma coisa aí, né? É. Tá. Já pôs a mina direta, porque qualquer coisa, né? Se acabar, acaba tudo. Mas não vai acabar, não. Vamos ser rápido e eficiente aqui para nós, né? Vai não dar perder certo. tempo. Então, cumprimento a todos, né? Com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite especial para todos, né? Que estão nos ouvindo agora, vão ouvir depois também. Deus possa estar nos abençoando ricamente nesse dia de hoje, ou decorrer da semana, né? Para que nós seja fiéis nas orações, nas petições ao Senhor, porque nós estamos vivendo os últimos dias, então está muito difícil. Às vezes nós não sabemos nem o que pedir, né? Mas nós temos que ser hábil, né? E ágil nessa petição para o Senhor. E eu tenho pedido muito, Senhor, para nos dar essa força, essa coragem, né, no dia a dia, para nós estar vencendo cada um. Como você disse aí, os leões são, né, tá rugindo nossa volta, né? Mas nós somos vencedores. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, certeza, né? E nós vamos continuar assim, firme, fiel no propósito do Senhor em nossas vidas. Logicamente que nós não vai correr, porque não adianta nós correr, né? Adianta nós ser eficazes naquilo que nós faz, aqui no coração da gente, né? Na leitura, em tudo que nós fazemos para o Senhor, precisa fazer coisa grande, mas que faça perfeito, né? Fazendo a vontade dele, né? Sabendo respeitar a decisão do Senhor, porque ele sabe todas as coisas. Antes de nós falar, ele já sabe o que nós vamos falar, né? Então, se há algo que nós vamos falar que não estiver de acordo com ele, que ele nos ajude a corrigir isso antes de nós falar. Né? Nos ajuda a corrigir antes de nós falar, abrir a boca. Porque a palavra tem poder, né? Foi através da palavra que ele fez tudo isso, inclusive nossas vidas, nosso fôlego, né? Nosso querer. Tudo isso aqui é ele que nos permite acontecer.
eu estava observando você falando aí, e eu pego a Bíblia, eu vou lendo, e sempre eu quero ter algo, eu falo assim, eu quero ter algo para falar, que seja que venha do coração do Senhor, porque tudo aqui, a palavra do Senhor, vem na mente do Senhor, mas que seja num momento eficaz para que alguém possa ouvir e entender, e nos ajudar, e ajudar a si mesmo, né? A se corrigir se há algo errado na vida deles, né? Para estar sempre se ajudando, e ajudar o próximo, aqueles que vão, né, sempre estar procurando ajudar. Procurar ajuda, né? Que eu estava lendo em 2 Timóteo 3. Aqui Paulo faz uma advertência aqui e ajuda a Timóteo mesmo, né? E nos ajuda hoje, está nos ajudando a ter entendimento sobre essa palavra. E essa palavra aqui, eu vi nela nos tempos de hoje, para agora, que nós estamos precisando dessa palavra do Senhor, nos tempos para agora. Eu falo para agora nesse tempo, porque está nos tempos dos fins, nós estamos vendo os acontecimentos que estão acontecendo, é o que Jesus falou lá atrás. Então, o Senhor me falou que não seria o fim, teria muita mais coisa, mas que nós temos para nós preparar, né? Para nós não vacilar, preparar e estar persistente, tendo essa fé, e persistir, né? Nesse entendimento com o Espírito Santo. E nós não podemos vacilar de forma nenhuma. Paulo, ele escreveu aqui para Timóteo, né, exorta a Timóteo a continuar, né, no Evangelho, em vista de um grande aumento do mal, né, nos últimos dias. Então, naquela época lá, ele já advertia o Timóteo, não é que naquele tempo existia também o mal, né, existia dificuldade, mas e tanto é que não foi só para aquele tempo, senão Deus não teria escrevido para nós hoje, né, para nós continuar persistindo nisso aqui. Então, que para nós preparar para o mal, para o dia mal, né? Mas não esquecer do Evangelho, para nós estar firme e consistente no Evangelho do Senhor. E o Evangelho é o fundamento das nossas vidas hoje aqui, que nós estamos vivendo os acontecimentos aí, que tem coisas que não vão ter conserto, não vão ter conserto. Vai chegar um momento que nós vamos ter definição, que a volta do Senhor Jesus já está bem assim, ó, para amanhã, né? Vamos dizer, amanhã cedo. Né? Isso é só um exemplo que eu estou dando. É para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Aqui no 3 aqui, eu vou ler só um pouco, mas o 3 então é pequeno os versículos, poucos versículos, que vai só até aqui no meu vai até o 17. É poucos versículos, mas é importante nós ler. Eu vou ler umas passagens aqui, só para nós ter um entendimento melhor dos acontecimentos que nós estamos vivendo. Não é para nós ter medo, né? É para nós nos preparar. Se nós estamos com Cristo, nova criatura nós somos, e esse medo não pode existir, não vai existir. Apesar que nós somos seres humanos, vamos ter um pouco desse receio de medo. Mas nós não precisa ter, porque se nós estamos com Cristo, né? Nova criatura, nós estamos com Ele, e Ele nada nos vai atingir, a não ser que haja permissão dEle. Mas Ele não vai deixar, porque Ele nos deu essa garantia, né? Ele nos deu essa garantia. Aqui eu vou ler só um pouco para nós ter um entendimento melhor da palavra. Aqui fala os males e as corrupções dos últimos dias. Isso é o ser humano que esse mal que está acontecendo não é de Deus, a permissão é dele, mas os acontecimentos maus não é do Senhor, é do próprio ser humano, né? Os próprios seres humanos. Porque se eles pegassem fosse fiel ao Senhor, muitas coisas poderiam ser evitadas, né? A gente tem que observar isso, que muitos acontecimentos lá na frente que vai acontecer errado, se nós estamos no discernimento, nós temos o conhecimento da palavra, nós podemos evitar o acontecimento pior acontecer lá na frente. Então nós temos que aprender a assumir nossos erros, né, para nós ganhar vitória lá na frente, né? Às vezes nós temos que ter essa firmeza com o Senhor também, né? Porque o Senhor também tem coisas que nós temos que fazer, não é só o Senhor, né? Não é só o Senhor Deus, é nós que temos que fazer. Aqui fala o seguinte, eu vou ler só um pouco, assim, alguns versículos, depois em casa, com mais cuidado aí, as pessoas podem ler, né? Nossos ouvintes podem ler e dar frequência a essa lição. Lê uma vez, não entendeu, lê de novo, não entendeu, vai lendo até você entender o que exatamente o Espírito Santo está te falando agora e vai te falar depois.
que fala assim, ó, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Falou para Timóteo lá, mas fala para nós também. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, isso que eu nem sei o significado, mas depois eu vou ver isso aqui, vou corrigir isso aqui. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoadores, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si próprio, imagina. Cruéis, inimigos do bem. Aí o resto aí vocês vão entender. Vou ler só mais um aqui, ó. Traiçoeiros, atrevidos, enfatuados, isso também eu não sei o significado, viu? Que eu procurei aqui, não consegui encontrar, mas depois eu creio que na outra oportunidade eu posso dar, né, uma visão melhor disso aqui. E as pessoas também que puder ler lá e achar no dicionário, é bom, né? Tá bem atento a isso aqui para ajudar, né, o entendimento. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso é um fundamento aqui, ó. Paulo advertiu o seu Timóteo, que poderia acontecer isso aqui, não só lá no tempo deles, mas hoje também. É o que hoje nós estamos acontecendo no nosso mundo. Eu não digo só aqui na cidade, né? Em toda parte do mundo. Pode ver as coisas acontecer, só coisas ruins, todas lamentação, reclamação. Então vem isso aqui tudo, que Paulo advertiu lá, né, para Timóteo, e é tipo um conselho, uma advertência, e para nós também. Aqui eu vou ler aqui, ó. Paulo elogia Timóteo por uma firmeza, e exorta a permanecer leal à verdade. Permanecer leal à verdade. Porque só nessa permanência de lealdade com o Senhor, né, nessa lealdade que Paulo está dizendo aqui, ó, nessa permanência aqui, é que nós vamos conseguir ganhar as vitórias, todas as vitórias, né? Todas as vitórias que Paulo nos exorta aqui, ó. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimentos, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia. Incônio também não sei o significado, Nivaldo, mas eu creio que depois a gente pode, né, repetir isso aqui, que eu procurei aqui e não consegui encontrar. E como que é a palavra? Incônio. Pode continuar. E Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todos. Entretanto, me livrou o Senhor. Paulo persiste isso aqui, porque o Paulo foi livrado dessas problemas todas, perseguições, tudo o Senhor que livrou ele, né? Então ele está nos ajudando a clarear isso aí, que o Senhor continua nos ajudando, né? A suportar isso aí, ó. As perseguições tendo suportado também, né, na época. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós vamos ser perseguidos, sim, né? Paulo fala isso aqui, ó. Então, por isso que hoje nós somos, igual muitas vezes nós falamos, que nós somos perseguidos, sim, criticados, né? Caluniados, julgados, não sabe o que passa no nosso coração, não sabe o nosso sentimento correto, porque só sabe só o Criador. E às vezes nós dá uma expressão de que as pessoas podem, nós dá essa liberdade para elas ver Jesus em nós, dá a liberdade de ver essa expressão que nós sentimos por dentro, mas só nós vê, né? E o Senhor Jesus, né? Só o Senhor vê. Então, nós vamos ter esse tipo de... Vamos ter essa perseguição também, né? No nosso ver, né? Nas nossas atitudes. Às vezes nós estamos fazendo algo certo, as pessoas continuam criticando. Mas isso aí, nós somos seguidores de Cristo. Jesus
Jesus mesmo nos alertou que nós íamos sentir essas coisas também, né? Para nós não assustar, que isso aí o Senhor também, né? O Senhor vai nos livrar, é Ele que vai nos livrar disso tudo aí. Aqui fala, serão perseguidos, nós vamos ser perseguidos mais. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando a si, enganando-os e sendo enganados. Eles é tão mal, tão assim, parece que está tão uma cegueira espiritual, eles se enganam a si mesmo, né? Enganam a si mesmo, que eles acham que está fazendo o certo, mas não é o certo. Mas aqui nesse trecho aqui, nesses versículos, o Paulo também fala que eles, nos últimos dias, serão essas coisas. Mas o momento desses primeiros, a posição de Cristo aqui, né? Aparição até que a segunda vinda dele. Então nós vamos ter isso até o fim. Nós não podemos mais desistir, porque o Senhor aqui fala aqui, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, né? Porque inclusive o que nós estamos lendo aqui está dentro da Bíblia. Pode corrigir aí, pode ver que nós não estamos brincando em serviço, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, o que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, Paulo, que o Timóteo é como um obreiro, né? Como um obreiro na igreja, como uma pessoa que pode até dar conselho e tudo, desde que esteja debaixo da proteção do Senhor, nas mãos do Senhor. Tem pessoas que falam que não, a Bíblia foi escrita pelas mãos do homem, sim. Porque Deus precisa de usar alguém aqui na Terra para fazer exatamente isso. Mas é pelo Espírito Santo dele, a força dele é do Espírito Santo, né? Tudo que foi escrito pelo Espírito Santo, né? Que estava falando na mente deles e eles escrevendo. Tem pessoas que têm facilidade de entender até que a gente fala, mas não aceita. Isso aí que é o perigo, né? A desobediência, isso igual eu falei aqui, ó, que falo lá no início ali do versículo. As pessoas, eles às vezes até podem entender, mas eles não têm obediência. Esse é o perigo, né? A desobediência que nos leva a um caminho errado, às vezes até sem volta, né? Até sem volta. Mas Paulo sempre, nos versículos 3 aqui também, dá nos entender que tudo aquilo que nós aprendemos, que passamos para frente, nós temos a chance, o servo de Deus tem a chance até de ajudar aquele que está na pior posição possível do erro. Nós podemos ajudar ele a ter uma reversão de entender que o Senhor ama ele, mesmo assim, né? Não ama o pecado dele, mas então Deus dá a oportunidade dele ter aprender a palavra de Deus, aprender a amar a Deus e a adoração a ele, para ele sair desse caminho, que esse caminho eterno que ele está vivendo não é o bom, né? Então, Timóteo também diverte aqui o Paulo, que eu vou fazer mais um trechinho aqui para ter um entendimento aqui, ó. Aqui fala dos falsos, né, dos falsos mestres, são, na realidade, atraídos pelo diabo. Mas a correção massa de servo do Senhor pode levar os falsos mestres ao arrependimento. Então, nós temos que ter esse discernimento aí que nós estamos fazendo, tentando ajudar as pessoas, incentivá-las a ler a palavra de Deus, ter entendimento, aproximar de Deus, e ter um entendimento melhor para ter esse arrependimento. Enquanto é tempo, enquanto está tendo chance, né? Hoje nós temos chance de ver o erro e corrigir e continuar fazendo, né? Fazendo certo.
para nós não perder a salvação eterna no lado do Senhor Jesus. Porque no lago de fogo, que é o inferno, é muito triste. E vai ser assim, devastado mesmo, né? Vai ser, eu acredito que no final dos tempos mesmo, lá na frente, que a Bíblia deixa uma clareza enorme, que vai acabar mesmo, né? Não vai ter mais essa maldade, né? Mas enquanto isso, não precisa disso, né? Não precisa sofrer, é só nós abrir o nosso coração, ter um entendimento melhor, lendo dentro da palavra, e ter a obediência, né? Respeitar isso e ter a obediência, tentar reverter essa situação enquanto há tempo. Que hoje nós temos tempo. Eu tenho lido a palavra de Deus, tem me dado uma força soberana de uma criatividade, de me ensinar coisas que cada dia eu aprendo mais alguma coisa do Senhor. Então, isso aí é para todos nós. Então, esses versículos aqui, Paulo deixou isso bem escrito, está bem claro isso aqui, depois pode ler mais lá, pode ler uma vez, se não entendeu, lê novamente, que a gente vai ter uma clareza melhor. Que o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo, abre o coração para o Espírito Santo, que ele vai te ajudar e abençoar, que vai ter uma clareza bem clara mesmo assim, para ter um entendimento correto, para se estiver fazendo algo errado, para se corrigir agora, né? Corrigir. Porque se Paulo está dizendo isso aqui, nos últimos dias ia ter esses acontecimentos aqui, então está claro que é nesse tempo nosso mesmo, que Jesus está próximo a voltar mesmo, e está voltando aí, né? E que nós temos que nos corrigir. Então, que não seja tarde, que faça isso agora, né? Para nos ajudar, não só para nós, mas não guarda para si, não. O que você aprender, o Espírito Santo diz, passa para mais para frente, para os seus familiares, para as pessoas, né, que é sua amiga, as pessoas que conhecem. Não vão guardar só conosco, né? Vão passar para frente, para que não haja... Porque o inimigo, ele sabe que o tempo dele está vencendo aqui, mas o inimigo veio para tragar as almas, para levar almas, O Senhor Jesus deixou um caminho claro, perfeito, e não é difícil, só porque nós temos que ter a obediência. Se nós aprender esse caminho de obediência, vai ser fácil de nós entrar no céu. Eu falo céu, mas nós nem merecemos morar no céu assim, né? Eu falo que nós nem merecemos tanto, porque tem um paraíso para nós lá, mas eu tenho certeza que não é nem lá na casa do Senhor, porque nós é pecador demais aqui, né? E tem pessoas que, às vezes, Paulo também deixa uma clareza aqui para a minha mente, que eu teve uma ministração na minha mente, que essa meninez minha, que eu ainda tenho, mas que hoje eu não sou menina mais, porque eu aprendi a crescer, né, nos caminhos do Senhor, eu aprendi. Não é mais leite na colher, no copo, não. Hoje eu tenho na mente, no meu coração, né, que eu cresci, amadureci, né, eu amadureci no crescimento, no conhecimento. Posso até, às vezes, as pessoas não me entender, mas eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu sei que eu tenho Jesus, eu sei que eu tenho o Criador na minha vida. Então, isso é o mais importante para mim. Mas que isso que eu aprendo, eu quero passar para frente. Eu não quero ficar só comigo. Tanto é que a gente pega o amor às almas, que a gente não quer ficar só com isso, né? Só com a gente. Quer passar para frente, quer ensinar as pessoas. E é onde que a maioria das vezes, nós é criticado, né? Nós não temos essa... tem pessoas que não conseguem nos ouvir. Parece que é tão forte as coisas de Deus na nossa vida que às vezes nós não conseguimos, as pessoas não conseguem ver Jesus em nós, assim, não conseguem nem encarar, né, não olhar no nosso olho, e assim, olho a olho, para ver que realmente nós estamos falando a verdade. Porque nós precisamos disso, né? Nós temos essa insistência, mas não é por mal, porque nós queremos o bem dessas almas. Então, almas começando do quê? Dos nossos lares, nossos familiares, nossos filhos, nossos irmãos, irmão em Cristo, irmão de sangue aqui na terra, né? Então, por isso que nós fica tentando ajudar dessa forma espiritual. Porque na carne é fácil ajudar, né? Você está vendo, o espírito, nós não vê, nós sente. Então, eles não vão sentir o que nós estamos sentindo. Mas nós estamos passando para eles, para eles sentirem a mesma forma que nós. Às vezes eu vejo coisa, falo, gente, mas não é possível, você não sente. Mas não sente. Não é que eu estou julgando eles, é porque eles não sentem a mesma forma que nós, eles não veem o mesmo que nós vê.
né? Eles não fazem o que nós fazemos, eles não têm obediência, às vezes, da forma que nós temos. Mas isso aí tudo é forma deles também fazerem exatamente o que nós estamos fazendo, é ler a palavra, ter um entendimento com o Senhor, ter um tempo com o Senhor, né? Ter um jejum assim, especial para o Senhor, para que eles possam nos ajudar, nos dar essa força, nos encorajar. Tudo isso aí nós precisamos, porque tem almas perecendo aí, falta disso, falta de entendimento, falta de ajudar, e missionários até lá, a gente não sabe, né, quantos missionários estão no mundo, né, levando a palavra de Deus, o sofrimento deles, largar as famílias, né, tudo pela obra de Deus, tudo por Deus, mas o melhor de tudo é o que vai vir, que é a nossa salvação, né, que é o que é nossa salvação em Cristo Jesus, essa é a melhor, né, nós vamos morar na eternidade. Mas que o Amém. Senhor nos continuar nos dando essa fé, né, Nivaldo? Dando fé, né, ajudar nós a acreditar absolutamente, né, na inspiração divina das Escrituras, né, por tantas pessoas que dá uma visão muito importante sobre a Bíblia, tenha coragem, né, que tenha coragem de enfrentar a oposição, né, de maneira impossível, porque só nós que acredita que nós temos essa coragem de falar, pessoas que às vezes sabem, mas não tem coragem de falar, de ajudar o próximo, de abrir o coração e falar, não vai, vamos na palavra de Deus, vamos ter um conselho aqui dentro da Bíblia, né? Que é a coisa mais séria, mais importante, é nós ter um conselho dentro da palavra de Deus. Eu falo porque sempre eu busco conselho e consigo achar um conselho exato para aquela ocasião, para aquele problema. É maravilhoso, né? Por isso que a gente tem que estar sempre na presença de Deus. Então vamos orar, né? Tem alguma petição aí, Nivaldo, importante aí, no momento? Eu tenho várias aqui, viu? Eu não vou falar não, mas tem muitas. Tem muitas que já me pediram aqui. Eu tô aqui, tem umas pessoas que eu tô com o coração na mão, assim, um sentimento profundo, mas tem coisas que eu não posso fazer nada, só o Senhor pode, e o Senhor já está agindo, o Senhor tem a forma dele, mas sempre eu falo, Senhor, se acontecer algo que tiver na minha mente, de eu orar, de eu pedir para o Senhor, eu não quero me sentir culpada que eu não fiz nada, nem orei, mas eu sempre estou orando em oração. Não é muitos nomes, mas a gente tem, às vezes, muitas orações, igual às vezes a gente vai na igreja, a oração lá é muito pouco tempo, e a gente fica muito pouco tempo lá, então tem gente demais, então a gente põe tudo, né? A Senhor, todos aqueles, né? E vai. Então, que o Senhor pode nos abençoar, né, Nivaldo? Que nós vamos continuar nessa luta. Isso é uma luta, um passatempo, que eu sei que vai acabar. Né? Vai acabar. Uma hora vai acabar. Que esse sofrimento aqui é passageiro. Pode falar aí. Vamos agradecer, né, Lúcia, quem entrou, né, que você não falou aí, né? Eu não quis te interromper, né, que você estava falando, né? É a Suliane, né, que entrou, que Deus abençoe sua vida, né? A Lucimei também que entrou. Seu som não tá saindo não, Lúcia, tá mudo. Ué? Seu som tava mudo. Aí agora voltou. Ué, também a Lucimeire, né, também. Que Deus abençoe também a vida dela. O Luciano. Luciano. Tá aqui. Também, aqui na Deus abençoe. Vamos pedir também oração, Lúcia, intercessão pela vida pela saúde, né, da tia Luciana, Gisela, né, que está pedindo, né, que Deus possa fazer a vontade dele, na vida dele. Vamos orar e interceder, né. Aqui não tem tá alguns falando também que o som hoje não tá bom, né, eu não sei se é a nossa internet, o que é, mas tem alguma coisa que eu penso que a internet que tá ruim. Hoje meu celular tava bem complicado, né. Tá bom, o meu tô te ouvindo perfeito, o meu também, o meu que tá perfeito. Mas alguns que estão ouvindo a live, às vezes a gente não sabe o que é, mas nós vamos orar, interceder e que próximo a live, se Deus abençoar, vai estar tranquilo. Perfeitamente, como eu pedi, né? A próxima vai estar melhor também. Porque hoje também, você viu, usou um molho de chuva, tá relampeando ainda, tá trovejando. Tá bem. Então, um chuvisqueiro aqui, um chuvisqueirinho meio bem pesadinho também, foi bom, né? Refrescou. Estou grata a isso, estou grata. Vamos orar então, né? E agradecer a Deus. O Luciano está falando que até a internet está ruim.
Tá ruim mesmo, é porque a internet tá ruim em geral. Né? Todos esses que estão aí, né, Nivaldo, que Deus possa abençoar a vida de cada um, é muito especial, viu? Que estão nos ouvindo, que vão ouvir depois também, que Deus possa estar abençoando, está nos ajudando, né, a ter esse discernimento que vem do Senhor, né? Continua orando, gente, orando, a oração é a chave da vitória. Às vezes a gente fala assim, já passa um hábito, né, na vida da gente, mas a gente não tem noção do que é a oração. Ela seja simples, seja singela, mas que seja real dentro do seu coração, para ver. Tem uma experiência com Deus através da oração, para vocês verem o que é uma oração. Uma oração sincera, dentro do coração. Está dentro do coração de Deus, a oração. Então, tem que estar no nosso também. Então, ore. Não perca tempo. Ore sem cessar. Que é o que Deus também nos alerta, né? A gente tem que aprender isso também, né? Ter obediência é isso. Também tem que ter obediência. Senão, as bênçãos não vêm, né? Tem mais? Não. Essa mesmo. Nossa então, família, né, Lúcia? Direto a gente está orando, né? Nossa família, a gente direto está orando, né? Nossos familiares, todos nossos familiares, nossos filhos, né, Nivaldo? Nossos filhos, eu falo assim que nós queremos que eles façam as coisas, às vezes rápido, do nosso jeito, mas não funciona, né? Por isso que a gente tem que estar sempre em oração, gente. Por eles. Eles têm a opinião deles, hoje eles querem viver a vida do jeito, que nossas vidas lá foram uma coisa, hoje é bem diferente, mas interessante que às vezes eu falo que hoje está bem mais difícil do que lá. Às vezes tem pessoas que falam, mas hoje está bem mais fácil, engana-se. Hoje está mais fácil para nós entrar na presença de Deus, tem mais facilidade de pessoas hoje, está nos ajudando nas coisas de Deus. Naquele tempo lá, a gente aprendia as coisas, mas com mais dificuldade, que era mais... A gente não tinha essa velocidade como hoje. Por isso que eu falo que Jesus está próximo. Por causa da velocidade, do entendimento, da aprendizagem que as pessoas estão passando pela frente na palavra de Deus. Né? A palavra de Deus está bem, bem expandida. Quem hoje é muito raro falar que não ouviu falar de Jesus hoje. Então, né, para ver que o sinal está aí. Nós não devemos esquecer disso. Antigamente não, nós tínhamos mais aquele negócio. Mas hoje nós temos que ter uma certeza disso. Que, né, os sinais estão todos vitais aí, estão para ver que Jesus está próximo. Os pais, as mães, né, as mães, igual sempre eu falo, e a palavra de Deus nos deixa claro isso. Por isso que nós somos auxiliadores dos maridos. Por causa de quê? Para ajudar, porque nós trabalhamos com o nosso coração, né, e mente. O marido também, só porque nós trabalhamos mais com amor, e o esposo é mais com a mente, porque ele precisa usar a mente para trabalhar, para todos os sentidos, e cuidar dentro e fora de casa. Né? E a mulher é uma auxiliadora para o marido chegar, ter o amor, por mais que ele esteja cansado do estado dele, eu falo, isso que eu tive uma experiência dessa forma, só que não fui bem vista nisso, mas aí a hora que eu fui esclarecer, aí caiu a ficha, mas ele já estava passando um pouco de hora, mas eu não levei em conta. Eu falei, não, tá valendo, pelo menos entendeu, né? Entendeu isso aí. Então nós precisamos receber todos do nossos familiares, nossos filhos, nossos maridos, com amor, com carinho, com perfeição, com delicadeza. Nós, mulheres, é para isso. Mas dentro da palavra de Deus, nós podemos ser severas também. Nós podemos ser firmes no propósito de Deus. Nós podemos lutar, sim, pelo propósito de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Isso aí nós não podemos baixar a guarda, não. Nós, mulheres, tem que estar junto, pegar firme. Porque a palavra de Deus não é só para o marido, é para a mulher e para os filhos também. E de saber dizer não na hora do não e sim, e não e sim, né? Na hora certa. Com amor, com carinho, mas com a firmeza, na obediência ao Senhor. Porque senão eles não vão ver Jesus em nós e não vai nos obedecer e vão só ficar sofrendo. Eu falo isso, viu, gente? Nós vamos sofrer, porque nós vemos o sofrimento de Deus, nós sofremos também, né? Então, que nós sejamos firmes no propósito de Deus. Mulheres, todas as mulheres, eu acho que se elas pegassem firme na palavra de Deus, os lares seriam um pouco diferentes, vai nos ajudar a entender nossos filhos, ajudar os filhos a entender certas coisas, a se corrigir, a não fazer coisas tão graves que às vezes não tem retorno, né? Eu falo por experiência também. Né? Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Jesus tem me ensinado isso também, né, na palavra dele.
Bom, então vamos orar, né? Senão fica muito tarde aqui, nós vamos falando toda a vida. O que não nos falta é falar do Senhor, né? Isso é muito bom. O que não nos falta. Então é só, né, Nivaldo? Vamos. Tem muita gente, graças a Deus, né? Que Deus vai nos abençoar e nos guardar. Então vamos lá, vamos orar, que Deus vai nos dar a vitória, né? Em nome do Senhor Jesus. Com a garganta muito seca, porque você vai ver calor demais, né? E eu falo muito. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, em primeiro lugar, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e faltas para com o Senhor. Senhor, agora eu entro na Tua presença, na graça do Senhor. Eu peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, a graciosidade do Senhor, a soberania do Senhor. Sou grata, Senhor, a todo momento, só estou em gratidão ao Senhor por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, Senhor. Tudo vem do Senhor. Deus Pai, Deus Santo, coloco tudo diante do Senhor agora, na presença do Senhor, todos em Tuas mãos. Todos que estão nos hospitais, todos os enfermos. Porque eu sei, Senhor, na vida, eu também vou orar pela Gisele. Eu sei, Senhor, que ela está nas mãos do Senhor. Ela está nas mãos do Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Às vezes o Senhor nem faça milagres para ela hoje, agora, mas o Senhor vai fazer um milagre maior ainda de ela ganhar a salvação eterna. Mas eu sei, Senhor, que todos nós precisamos seguir o mesmo caminho e ter essa obediência especial para nós ganhar a eternidade na presença do Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal. Eu repreendo todo o mal das nossas vidas, dos nossos filhos, nossos familiares, das pessoas que estão nos ouvindo agora, as pessoas que vão ouvir depois, o Senhor vai ter uma oportunidade de ouvir, e as pessoas também que vão ter a oportunidade de ler a palavra do Senhor, que eu repreendo todo o mal, todo o cochicho do inimigo, Senhor, que não atrapalha eles lerem, ouvirem, entender a palavra do Senhor e ouvir o Espírito Santo do Senhor. Ensina eles, Senhor, a ter o discernimento do Espírito Santo do Senhor para entender a palavra corretamente, para ter uma obediência, Senhor, para estar nos ajudando a levar o Evangelho do Senhor. O Senhor entra nos lares, Senhor, nos nossos familiares, entra nos lares de todas as famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, nas escolas, dos pais, dos professores, nas ruas, Senhor, nas nossas autoridades, do mundo inteiro. E eu peço ao Senhor, Senhor, mais uma vez, paz para Israel, paz para Jerusalém, Senhor, porque lá precisa. Lá tem tantas pessoas inocentes que estão pagando por aquilo que nada cometeu, Senhor, de erro. Mas eu sei, Senhor, que tudo o Senhor tem propósito, tem a hora certa do Senhor agir, tem atitude. Eu sei, Senhor, mas eu peço, Senhor, a paz para Israel. E paz para o mundo inteiro, Senhor. E as autoridades também, Senhor. O Senhor chega até eles, Pai, ensina eles a fazer o certo, porque está precisando. Tem pessoas que só acham que estão lá em cima e estão fazendo certo, mas não é. Tem que tomar certas atitudes que eles não estão tendo coragem de tomar, e às vezes estão fazendo porque está com um propósito errado. Ensina eles a fazer o propósito certo. Que nós precisamos ser das autoridades da terra para manter essa paz. Eu sei que o Senhor, colocando nas mãos do Senhor, a paz surgirá. Mas o Senhor também deixa essas atitudes também para nós aqui, as autoridades da terra. O Senhor venha nos abençoar, Senhor, nos guarda, nos dá força, Pai, nos encoraja, nos dá discernimento, o Senhor nos ajuda, nos ensina, entra nos nossos lares, que o Espírito Santo permaneça nos nossos lares, todos os lares, desses pais, Pai, que esses pais que às vezes não têm, tentem ensinar os filhos estão com os vícios tristes, filhos de menores que não obedecem os pais, não têm obediência. Às vezes, Pai, foi uma falha de nós pais, foi uma falha, que nós não conseguimos ensinar o certo dos filhos. Né? Às vezes é difícil educar um filho, é difícil ensinar o certo, mas mesmo que seja difícil, ensina o certo. Não afrouxa
a corrente. Quando eu falo, não pode afrouxar a correia, porque senão eles vão fazer pior e vão se prejudicar e prejudicar nós também, porque nós vamos sentir o sofrimento deles. Não seja positivo, nós vamos ser real com os nossos filhos. Sim, sim, não, não, como o Senhor é conosco. Porque o Senhor não vai dizer o sim para nós se vai ser o ruim para nós. Ele não vai falar, não vai responder sim. E Ele vai falar um não para nós na hora certa também. Nós temos que aceitar, e nos ajudar a aceitar o não. Porque às vezes aquilo que nós pedimos não é o bem para nós. O Senhor tem mais coisas melhores para nós. Hoje, Senhor, nós estamos vivendo coisas difíceis, mas não é difícil para nós no nosso entendimento hoje. Para mim não é difícil. Porque o Senhor nos ajudou, nos ensinou como trabalhar com essas dificuldades. O Senhor nos ensina na palavra do Senhor como trabalhar com as dificuldades. O Senhor não nos abandonou, o Senhor que nos ajuda, o Senhor que nos dá essa força para nós suportar. E quando nós não conseguimos suportar, o Senhor entra em ação e as coisas acontecem do bom e do melhor para nós. Pai, eu peço, Senhor, mais uma vez, entra no lar do Nivaldo, Senhor. Faz uma obra especial no lar dele. Eu sei, Senhor, que o Senhor pede muitas vezes, o Senhor coloca no meu coração para estar orando para ele. O Senhor, o que eu lembro, eu oro, eu peço, todos os dias, todos os momentos. Eu quero continuar assim, Senhor. E eu sei que tem muita coisa que o Senhor vai fazer, mas que o Senhor nos ajuda, Senhor. Nos deixa nós enfraquecer espiritual, nos fortalece espiritualmente cada dia que passa, Senhor. E eu agradeço, Senhor, desde já, agradeço, Senhor, no fundo do meu coração, Senhor, por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho, por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu sei que é para o meu bem, que é para o bem dos meus familiares. Senhor, eu quero estar sempre à disposição do Senhor, com o coração aberto, com a mente aberta, para me estar sempre levando o Evangelho do Senhor. Senhor, agradeço ao Senhor do fundo do meu coração. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um que entrou e abençoe também a vida da pessoa que entrou aí pouco tempo agora, antes do Luciano. N. Nolasco entrou também. Que Deus abençoe a sua vida e de cada um. Então o projeto Orando em Família fica por aqui. Eu tenho certeza que segunda-feira, assim que, se Deus nos abençoar, estaremos aqui de novo. E eu tenho certeza que esse pesquisa de hoje não vai nos parar. E não vai nos parar e segunda-feira vai normalizar tudo, se Deus quiser. Ai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, Luciano, sua vida, a vida de cada um que participou, vai participar, né? E que segunda-feira nós estaremos aqui de novo. Se Jesus não voltar para nós, estamos aqui firme e forte. Tirou fotinha? Tirou fotinha? Não, pode ir fazer a pose aí. Hoje até o Dani tá querendo tirar foto, hein? Prontinho. Então, que paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para todos nós, né? A paz do Senhor Jesus para todos e uma boa noite para todos. Amém. Na paz do Senhor Jesus. Amém.